gobierno Bolsonaro apenas cumple 3 meses y ya presenta señales de desgaste. Su proyecto de reforma a la Previdencia cuenta ya con una gran oposición. De eso hablamos con Vera Lúcia, dirigente del PCTU de Brasil. O governo Bolsonaro tomou posse há 3 meses. Ele foi eleito porque falou contra a corrupção do PT. Mas existem várias denúncias de corrupção contra a família Bolsonaro e seus ministros. Nesta semana, 2 policiais foram detidos por estar envolvidos diretamente no assassinato de Marielle. Um deles, o que atirou, mora no mesmo condomínio de luxo de Bolsonaro. Finalmente a polícia se moveu, nas vésperas de completar 1 ano do assassinato e depois da enorme repercussão da impunidade durante o Carnaval e nas manifestações do dia 8 de março por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Mas essas prisões têm de ser só um início. Falta a prisão dos mandantes. Por tudo isto, Bolsonaro já foi repudiado 2 vezes nas ruas. A primeira no Carnaval, a maior festa popular do país, em que as músicas contra o governo foram fortíssimas de norte a sul. A segunda, recentemente no dia 8 de março, também em todo o país. E agora é que começa a maior luta contra Bolsonaro, a luta contra a reforma da Previdência que ele quer impor. Ele tenta nos convencer que a reforma da Previdência vai melhorar a vida dos trabalhadores e, para isto, apresenta 3 argumentos. 1, que existe um desfalque nas finanças da Previdência. 2, que somente a reforma pode resolver esse déficit. E 3, que somente com a reforma será possível retomar o crescimento econômico do país e gerar empregos. Pura mentira. Essa reforma vai transformar os pobres em miseráveis. Este será um dos maiores roubos da história. Não existe falta de dinheiro na Previdência, como já foi demonstrado pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. O que acontece é que um punhado de multimilionários estão destruindo o Brasil para aumentarem os seus lucros. O atual sistema tributário, que só beneficia os grandes empresários com as altas taxas de juros que favorecem os negócios dos banqueiros através do pagamento da dívida pública. É um verdadeiro saque à maioria da população em benefício dos banqueiros e dos grandes empresários. E agora vem com a sua previsão para seguir obtendo mais lucros. Por isso, inventaram um suposto déficit, manipulando os dados. A reforma da Previdência não vai gerar mais empregos. Ao contrário, aumentará o desemprego, que já é muito grande em todo o país. O emprego só aumentará investindo em indústrias e obras. Mas, ao invés disso, os empresários preferem precarizar ainda mais o trabalho para enriquecerem ainda mais. É verdade que o Brasil está descendo a ladeira. E quando o PT foi governo, teve a oportunidade de mudar os rumos do país. Mas para isso era preciso enfrentar os interesses dos capitalistas e dos grandes empresários. E agora os especuladores como Paulo Guedes estão no governo. E estão aí para garantirem que os grandes milionários sigam aumentando suas riquezas e para assegurar que isso aconteça, estão dispostos a entregar o país aos especuladores internacionais, oferecendo os trabalhadores como escravos. Querem aprofundar a reforma trabalhista, entregar a Previdência aos bancos e vender as empresas estatais. Isso foi o que aconteceu com a Vale, privatizada há 20 anos atrás e hoje é responsável pela tragédia em Brumadinho, onde morreram centenas de operários e moradores do município quando a barragem de rejeitos se rompeu. Esse é o retrato do capitalismo e como pensa e age a classe dominante no Brasil. Eles buscam o lucro rápido e nessa busca estão dispostos a matarem centenas de pessoas e destruírem a natureza, porque o que importa é garantirem os seus negócios.
Essa é a lógica capitalista. Exploração e roubo andam juntos. É assim também com esta reforma impulsionada pelo governo Bolsonaro e com as outras reformas que se buscam implementar contra os trabalhadores em diferentes países do mundo. Temos que buscar uma saída a partir dos trabalhadores para solucionar os problemas do Brasil. Tirar dos ricos e dos seus lucros para garantir aposentadorias e empregos, condições de vida para os trabalhadores e a maioria da população do Brasil. Existem recursos de sobra para isso, suspendendo o pagamento da dívida pública, estatizando e colocando sob controle dos trabalhadores qualquer empresa que ameace de fechar, a exemplo da Ford e da GM. Reestatizando e colocando sob controle dos trabalhadores e das comunidades a Vale e a Companhia Siderúrgica Nacional. Só assim daremos um passo importante para fazer uma segunda e verdadeira independência que garanta satisfazer as necessidades da população trabalhadora e dos mais pobres. Por isso é que fazemos um chamado a unirem-se à proposta da CSP com Lutas de mobilização neste dia 22 de março contra a reforma da Previdência. Este é o primeiro passo para preparar uma grande greve geral que enterre de vez esse projeto. Exigimos das demais centrais sindicais apoiar este chamado e que de maneira conjunta detenhamos este ataque do governo Bolsonaro. Si te gustó el video, te invitamos a suscribirte al canal de YouTube haciendo clic en este botón y síguenos en las redes sociales de Twitter y de Facebook de la LID. Marxismo Vivo es un programa semanal de análisis de la situación política mundial producido por la Liga Internacional de los Trabajadores. Muchísimas gracias por ver esta edición de Marxismo Vivo.